Olá, que bom que você voltou à nossa segunda aula sobre conversas evangelísticas. Fez o exercício proposto na primeira aula? Você conseguiu analisar ali as conversas que Jesus teve com diversas pessoas narradas no Evangelho e ali discerniu o método de Jesus de tratar os soberbos de um jeito e os humildes de outro jeito? Espero que esse exercício tenha feito sentido para você. Agora nós vamos estudar sobre o roteiro de conversa evangelística, como ele funciona, como nós vamos conversar, como nós vamos iniciar e ter essa conversa evangelística com as pessoas. Esse roteiro ele tem três partes. A primeira é a abordagem, o início da conversa. O segundo, o teste de bondade. E o terceiro, a boa notícia. E esse será o assunto desta aula. Fique ligado aí. Primeira coisa que nós vamos entender é a abordagem, como ela funciona. E ali nós temos basicamente três perguntinhas, talvez uma quarta. Primeiro, você ouviria sobre a palavra de Deus? Então funciona assim. Se nós estivermos falando de alguém desconhecido na rua, num parque, num ônibus, num táxi, você vai perguntar: você teria alguns minutos para ouvir a palavra de Deus? Claro que antes disso você diz bom dia, boa tarde, boa noite, fala o seu nome e diga que você está ali para pregar a palavra de Deus com algumas pessoas e pergunta: você teria o interesse de ouvir a palavra de Deus durante alguns minutos? Eu não gosto de determinar previamente o tempo da conversa para não ficar preso a essa proposta, mas alguns minutos estaria bom. Se a pessoa não quiser, tranquilo, vá evangelizar a próxima pessoa, não fique cabisbaixo, nem force a barra, tá bom? Então vamos lá. Você ouviria sobre a palavra de Deus durante alguns minutos? Se a pessoa disser sim, ótimo, você segue no roteiro. Se estivermos falando de um relacionamento discipulador, alguém com quem você já tem mantido uma amizade com o propósito de fazer um discípulo, vai funcionar de outra forma, não é? Você vai conversar com ela mais ou menos assim quando você sentir a oportunidade certa. Nós temos conversado sobre Deus algumas vezes, sobre a palavra de Deus. Às vezes eu falo algum versículo, às vezes eu cito o Evangelho. Mas você já parou para pensar o que é o Evangelho? Eu posso usar alguns minutos para compartilhar com você sobre a razão de Cristo ter morrido na cruz, o que é o Evangelho, como a gente pode ser salvo. Você me permite ter essa conversa com você agora? E aí, dentro do contexto do RD, vai ser um momento em que você vai compartilhar o chamado plano de salvação de maneira mais objetiva, de maneira mais direta àquela pessoa. Então, essa é a primeira parte, não é? A abordagem, a primeira pergunta. A segunda pergunta, geralmente eu uso baseada em Hebreus 9, 27, que é o versículo que diz que todos os homens um dia vão morrer e em seguida vão enfrentar um juízo de Deus. Elas estarão diante de Deus para serem julgadas. Eu costumo reformular essa pergunta da seguinte forma: a Bíblia diz que todos nós um dia vamos morrer e em seguida seremos julgados por Deus. Se acontecesse uma fatalidade como você hoje, e é claro que eu não desejo isso, nem é nenhum tipo de profecia nesse sentido, nem para te assustar, mas só para refletir. Se isso acontecesse, você estaria preparado? Perceba, não entre ainda no assunto do inferno. É só se a pessoa estaria preparada. Depois eu vou explicar por que você não vai colocar o inferno aqui. Você não vai perguntar se ela iria para o céu ou para o inferno. Você vai perguntar se ela estaria preparada para estar diante de Deus, ter um julgamento e se sair bem desse julgamento. A outra pergunta é por quê? A pessoa vai dizer sim ou não, e você pergunta por quê. Aqui é o momento de escutar, de tentar discernir o que a pessoa acredita, quais são as bases, será que ela aprendeu isso em alguma religião? É apenas uma conclusão vaga da cabeça dela? É só um palpite? Esse é o momento de você estar atento à resposta dela. E uma pergunta coringa que pode surgir aqui e te ajudar a destravar a conversa evangelística é essa simples perguntinha ali: como assim? Porque nesse momento a pessoa pode descrever algumas coisas difíceis de entender. Por exemplo, você estaria preparado? Sim. Por que sim? Porque minha mãe me ensinou as conexões da vida eterna. Você fala: o que são conexões da vida eterna? Você não faz nem ideia. Isso aqui eu inventei agora, porque as possibilidades são múltiplas, não é? São infinitas, de respostas assim meio difíceis de serem entendidas. E aí você usa essa perguntinha: como assim? Essa pergunta destrava a conversa.
Não apenas nessa fase do roteiro, mas em qualquer outra fase. Se a pessoa disser alguma coisa que você não entendeu bem, você pode pedi-la para explicar melhor. Você pode pedir ele para explicar melhor. Tá, o que você quis dizer com isso? E fique atento para ouvir o que a pessoa vai dizer, tá bom? Nós vamos trabalhar na terceira aula algumas objeções, algumas contrariedades que a pessoa pode apresentar para você, mas por enquanto nós vamos ficar apenas no roteiro básico dessa conversa evangelística. Então, entendeu o início? Ouviria sobre a palavra de Deus, Hebreus 9:27, a pergunta se estaria preparado, e depois por quê, né? Escute a pessoa, se for o caso, peça para ele explicar melhor. Nós vamos seguir então para a outra parte do roteiro, que é o teste de bondade. Lembre-se da primeira aula, ele é baseado na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Ele funciona assim. Você se considera uma pessoa boa? Você se considera alguém que seria aprovado por Deus? Então, nós já fizemos a pergunta do julgamento e agora nós vamos entrar no assunto da consciência. O objetivo do teste de bondade é fugir de toda a zona de argumentação, a zona do intelecto, que gera conflito, que gera discussão de ideias, para alcançar e para atingir a consciência, claro, pelo poder do Espírito Santo, que é ele que convence o homem de seu pecado, da justiça e do juízo, certo? Mas nós vamos combinar com aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Algumas pessoas até objetam o teste de bondade, dizendo: não é meu papel convencer o homem do pecado, é papel do Espírito. Óbvio que é papel do Espírito, mas ele quer usar você para falar as palavras certas. Ele vai usar a palavra de Deus que você vai pronunciar para operar esse convencimento no coração do homem, ok? Então nós estamos aqui trabalhando alinhados com o Espírito Santo, que quer convencer o homem de seu pecado. Você se considera uma pessoa boa? A pessoa vai dizer sim ou não. Geralmente sim. E aí você pode dizer: você parece para mim uma pessoa boa, você está me dando atenção, ou nós nos conhecemos, eu sei que você trabalha, você é um bom marido, você é um bom filho. Tudo bem, mas será que segundo os padrões de Deus, você é uma pessoa boa? E aí que entram os 10 mandamentos. Como assim? Vamos lá. Vocês consideram uma pessoa boa? Sim. Mas por quê? Porque eu não mato, não roubo, nunca fiz nada de errado. Tá, mas será que segundo os padrões de Deus, você seria considerado uma boa pessoa? Posso fazer um teste à luz dos 10 mandamentos? Já ouviu falar dos 10 mandamentos? Vamos começar com um. A Bíblia diz que nós não deveríamos mentir. Já aconteceu de você ter contado alguma mentira uma vez na vida? Ok. Já aconteceu de você ter falado o nome de Deus desnecessariamente? Já aconteceu de você ter furtado alguma coisa de alguém? O valor não importa. Você já sentiu raiva de alguém a ponto de desejar a morte dessa pessoa? Você já olhou para uma mulher ou para um homem com um desejo sexual impuro? Você já desobedeceu os seus pais? Então percebam, existem vários mandamentos que podem ser usados aqui. Eu costumo usar apenas 3 ou 4. A mentira, desobedecer aos pais, não é? Falar o nome de Deus desnecessariamente e até o furto, não é? Essa questão do adultério e do homicídio, a gente pode até usar, se a pessoa não responder assim com sensibilidade esses 4 primeiros. Mas com a prática você vai percebendo que tipo de mandamentos você vai usar ali. Eu gosto desses, repetindo, sobre a mentira, usar o nome de Deus em vão, desobedecer os pais e o furto, por serem um pouco mais objetivos. A pessoa geralmente admite que já cometeu esses mandamentos. E ali, depois que a pessoa disser que já cometeu esses mandamentos, você faz as perguntinhas que eu chamo da escada para o inferno. É um nome meio dramático, mas para fazer você lembrar. O que é essa escada para o inferno? Ela vai mostrando a gravidade do problema aos poucos. Então imagine que a pessoa reconheceu que já cometeu esses pecados, ela já infringiu esses mandamentos. Só um parênteses, se a pessoa disser que ainda assim se considera uma pessoa boa, nós vamos para a objeção na terceira aula, tá bom? Na próxima aula vamos falar sobre isso. Mas aqui é alguém que entendeu que já feriu os mandamentos de Deus algumas vezes e agora você vai perguntar: tudo bem, você admitiu que já violou esses mandamentos. Se Deus fosse julgar você hoje,
você acha que ele ia considerar você culpado ou inocente? Você mereceria um prêmio ou um castigo? Céu ou inferno? Percebe que a escadinha vai tornando a situação um pouco mais grave? Então você pergunta, inocente ou culpado? Geralmente a pessoa vai dizer culpado. Se for do jeito que você está falando, culpado. O culpado merece um prêmio ou um castigo? Castigo. Céu ou inferno? Nessa hora, às vezes a pessoa nem responde. Ela fica sensibilizada. E você não precisa que ela responda. Ela já pensou, ok? Então percebam, voltando àquele tema lá do início, por que a gente não pergunta sobre o inferno lá atrás? Porque essa pregação de aceite Jesus, senão você vai para o inferno, embora ela seja verdadeira, ela não faz sentido para alguém que não acha que vai para o inferno. Ela pensa o seguinte, quer dizer que eu vou para o inferno só porque eu não sou evangélica? O que você tem de melhor que eu? Então agora é diferente, agora você já explicou o contexto, você já abordou os pecados, os mandamentos, as consequências da transgressão da lei de Deus, culpado, castigo, inferno. Agora ela sente, ela percebe que o inferno seria a justa retribuição dos seus pecados. É muito diferente de lá no início da conversa você citar o inferno. Isso, obviamente, deve preocupar a pessoa, se ela estiver sensibilizada, e nós passamos, então, para a melhor parte do roteiro, que é a boa notícia. Detalhe, se nós, no início da conversa, percebemos que a pessoa já está sensibilizada com o seu pecado, a gente pode pular todo o teste de bondade e ir para a boa notícia. Lembra-se, você se lembra do princípio geral? Lei para o soberbo, graça para o humilde? Se estivermos diante de alguém humilde, não precisamos fazer o teste de bondade, não precisamos da lei, precisamos da graça, tá bom? Mas muito cuidado, tem pessoas que aparentemente são humildes, mas não são. Você sabe isso quando você pergunta, você se considera uma pessoa boa? E se a pessoa disser, não. Por quê? Porque eu tenho muitos pecados, eu acho que eu não tenho mais perdão. Aí você pode ir direto para a boa notícia, que começa assim, você sabe o que Deus fez por você, para perdoar você? Então percebam, se a pessoa, ao ser perguntada se é boa, disser não, eu não sou uma pessoa boa, eu tenho muitos pecados, você pode ir direto para a pergunta 7. Mas você sabe o que Deus fez por você para perdoar os seus pecados e te dar a vida eterna? O que Deus fez para resolver o seu problema? Qual foi o gesto de amor por você para te dar a salvação? Bem, a pessoa vai responder sim ou não. Muitas pessoas não sabem. Não sabem, algumas citam Jesus, mas não têm ideia, não fazem essa conexão, não conseguem aplicar o sacrifício de Jesus ao seu pecado, à sua condição. Isso é impressionante, vivendo num país que é tido como um país cristão. Mas é assim mesmo. Vamos lá. João 3,16. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Significa que Deus nos amou tanto a ponto de enviar Jesus para viver a vida perfeita que nós não conseguimos viver. Ele nunca cometeu os pecados que cometemos, mas ele morreu não porque ele tinha cometido crime algum, mas ele morreu pelo nosso pecado. Ele nos substituiu, ele pagou a nossa fiança. Nós pecamos contra Deus e ele morreu no nosso lugar. Tudo isso por amor, ok? Eu gosto de explicar, então, João 3,16 dessa forma, e em seguida usar um exemplo do tribunal, que é assim. Você já assistiu algum julgamento num tribunal, pelo menos em filme? Imagine que você está sentado no banco dos réus, algemado, esperando a sentença condenatória. Mas antes de o juiz bater o martelo, se levanta alguém no meio do tribunal e diz assim, senhor juiz, espere, eu amo muito essa pessoa. E eu aceito pagar o preço dela. Eu aceito ir presa, eu aceito ser condenado no lugar dela. Essa pessoa te põe em liberdade, então. Essa pessoa não tinha nenhum crime pelo qual devesse ser punida, mas ela te coloca em liberdade porque ela vai assumir a sua culpa. Isso não seria uma boa notícia para você? Foi exatamente isso que Jesus fez por cada um de nós que cremos nele. Então você explica esse tribunal para fazer a pessoa entender um pouquinho dessa morte substitutiva de Jesus por nós. Depois, Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da minha vida, da sua vida, e ele tem o direito
de ser o nosso Senhor, ele é o nosso Senhor. Nós precisamos confiar nele. E por fim, o apelo, né, que é arrependa-se e confie em Jesus. Nessa hora, eu gosto de perguntar à pessoa: isso tudo que eu falei fez sentido para você? Você tem alguma dúvida? Diante do que você ouviu, o que você precisa fazer para ser salvo? E aqui pode haver uma confusão. Às vezes a pessoa pode até responder assim: ah, eu preciso pecar menos, né? Como se a salvação fosse por bom comportamento. Aí você explica: não, pecar menos é bom, mas o que eu vim te falar é que você simplesmente não vai conseguir ser salvo, mesmo se tornando uma pessoa melhor, porque isso é impossível, já que todos somos pecadores. Eu também sou pecador como você. Nós pecamos diariamente, então a nossa salvação não está ao nosso alcance por nos tornarmos pessoas melhores, porque ainda assim estaremos na condição de pecadores. O que nós precisamos fazer é nos arrepender do nosso pecado e confiar somente em Jesus, crer nele, entregar nossa vida a ele, crer que na cruz ele pagou o preço do nosso pecado e assim em retribuição nós vamos entregar nosso coração a ele. Então você explica o evangelho de novo nesse momento. Você pode orar pela pessoa. Se você perceber que ela está contristada ali, está quebrantada, ore e peça para a pessoa orar junto com você, entregando a vida a Jesus. Prefira que ela fale isso com as próprias palavras, mas se for o caso, ajude numa oração de confissão naquele momento, né? Mas saiba que a salvação ela é operada pelo Espírito Santo, não é por meio de simplesmente repetir algumas palavras, não é? Então aqui para a gente finalizar, eu quero mostrar para você o roteiro de abordagem completo, tá? Completinho. Então aqui, a minha sugestão para você, para finalizar essa nossa segunda aula, é que você anote, né? Que você dê uma pausa no vídeo aí e anote todo esse roteiro em uma folha de papel. Dê uma pausa agora, pegue uma folha de papel e anote tudo, tá? Daqui a pouquinho a gente volta. E aí, pegou essa folha de papel? Anotou tudo? Muito bem. Então, vou fazer aqui, para a gente terminar, uma abordagem evangelística do início ao fim, como se alguém estivesse respondendo. Eu queria que você respondesse essas perguntas fazendo o papel de alguém que esteja conversando comigo. É claro que eu vou tentar supor o tipo de resposta que você está dando e lembre-se, na próxima aula nós vamos tratar as objeções. Então responda aquilo que você acha que uma pessoa comum irá responder, tá bom? Olá, eu sou o Diogo. Eu estou compartilhando com algumas pessoas a respeito da palavra de Deus, a respeito do Evangelho. Você teria alguns minutinhos para ouvir? Muito bem, então vamos lá. Em Hebreus 9:27 diz que todas as pessoas um dia vão morrer e em seguida estarão diante de Deus para serem julgadas. Se hoje fosse o seu dia, claro que eu não desejo isso, né, nenhum tipo de profecia, mas só para sua reflexão, se acontecesse uma fatalidade com você, você estaria preparado? Por quê? Muito bem. Você se considera uma pessoa boa? Para mim, você parece uma pessoa boa. Você está me dando atenção aqui para essa conversa, né? Então, isso demonstra uma bondade sua. Mas será que, segundo os padrões de Deus, você é uma boa pessoa? Será que ele considera você uma pessoa boa? Vamos fazer um teste à luz dos 10 mandamentos? Vamos lá. Em toda a sua história de vida, já aconteceu de você ter mentido alguma vez? Quem mente geralmente é chamado de quê? Alguma vez você já desobedeceu seus pais? Fez alguma coisa escondido deles que eles não aprovavam? Já aconteceu de você ter falado o nome de Deus em vão, ou seja, falou o nome de Deus não para adorá-lo, não para louvá-lo, não de forma consciente da presença dele, de quem ele é, mas simplesmente para expressar algum aborrecimento, alguma tristeza, ou algum infortúnio? Você já furtou alguma coisa de alguém, por menor que seja, o valor não importa? Fruta no quintal do vizinho, fez uma cópia, escaneou um livro, um PDF não autorizado, violando os direitos autorais, furou fila, baixou música ilegalmente na internet. Você já cobiçou a mulher ou o homem de outra pessoa, teve pensamentos sexuais impuros no coração? Você já sentiu raiva de alguém a ponto de desejar
a sua morte? Bem, eu falei alguns dos 10 mandamentos aqui, existem muitos outros, né? Mas esses aqui eu escolhi para a gente fazer esse pequeno teste. E você já admitiu para mim que você já falhou em vários. Se Deus fosse julgar você à luz dos 10 mandamentos, você acha que ele ia considerar você inocente ou culpado? O culpado geralmente merece um prêmio ou um castigo? Céu ou inferno? Isso não te preocupa? Bem, Deus não quer que você vá para lá, nem eu e muito menos você, não é mesmo? Mas Deus fez então algo maravilhoso. Você sabe o que foi que ele fez por você, esse gesto de amor, para que mesmo o pecador, mesmo culpado dos pecados, você pudesse ser perdoado e tivesse a vida eterna? Você sabe o que Deus fez por você para poder salvar você? Bem, já ouviu falar sobre Jesus? A Bíblia diz em João 3,16: Deus amou o mundo, inclusive você, de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Significa que Deus enviou seu filho ao mundo, Jesus Cristo, para viver a vida perfeita que nós deveríamos viver e não a vivemos por causa dos nossos pecados. Mas ele foi morto não pelos pecados dele, porque ele não tinha nenhum, mas pelos nossos. Na cruz ele pagou o preço do nosso pecado, para que nós fôssemos considerados justos diante de Deus, mesmo não sendo, uma vez que ele morreu como se fosse um pecador, mesmo não sendo. Eu vou exemplificar isso com o tribunal. Você já assistiu um julgamento em um tribunal? Você já viu, pelo menos em um filme? Imagine que você está sentado no banco dos réus, algemado. E o juiz lê a sua acusação e você sabe que não tem defesa. Mas antes de o juiz bater o martelo, se levanta alguém no meio do tribunal e diz assim: Senhor juiz, eu amo tanto essa pessoa que eu vou tomar o lugar dela. Ele tira as algemas de você, coloca nele e senta-se no banco dos réus onde você estava sentado. E você é posto em liberdade, mesmo não merecendo, mas simplesmente porque aquela pessoa assumiu o seu lugar. Foi justamente isso que Cristo fez por toda pessoa que confiar nele, que crê nele. Ele morreu, mas está vivo. Ele reina sobre todas as coisas. Então o que nós precisamos fazer é nos arrepender do nosso pecado e confiar somente nele para a nossa salvação. Essa mensagem fez sentido para você? Posso orar por você? Pai querido, muito obrigado por essa pessoa que está diante de mim, talvez até que mesmo nesse treinamento, que ainda não entendeu o evangelho de modo tão profundo, e que possa, Pai, ou reconhecer Cristo pela primeira vez, ou confirmar sua decisão de crer em Cristo e somente nele para a sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Você não gostaria de agora dizer para Deus o que você está sentindo, dizer que você se arrepende do seu pecado e confia em Cristo para a sua salvação? Você não gostaria de orar agora a Jesus pedindo para ele perdoar os seus pecados e te dar a vida eterna? Bem, esse é o roteiro de abordagem. Esse é o roteiro de conversa evangelística. Espero que você tenha gostado. O exercício, então, é você escrever esse documento, todo esse roteiro num papel que você já fez e ficar, então, treinando, fazendo esse treinamento aí, memorizando. E eu gostaria também que você acessasse o vídeo que está na descrição desse vídeo aqui. Esse vídeo tem uma conversa evangelística real com câmera escondida. Foi gravado aqui no Rio de Janeiro por mim e ali você vai ver essa conversa na prática e ver como ela funciona. Até a próxima aula, quando nós vamos trabalhar as objeções a esse roteiro, as mais comuns, e assim nos prepararmos melhor para conversar sobre o evangelho com as pessoas. Deus abençoe você.